por que as criptomoedas estão caindo tanto? Entenda nesse vídeo o porquê as criptomoedas caem e o que está acontecendo nesse cenário atual que as criptomoedas estão caindo bastante. Então bora lá? Oiê, aqui é a Gi do canal Bit das Minas e parceira da Nova Dax, e eu vou estar aqui falando com vocês um pouco sobre o cenário atual das criptomoedas. Antes de te dar uma visão geral do que está acontecendo nesse cenário atual das criptos, primeiro a gente precisa entender por que as criptomoedas caem. Um ponto importante que a gente precisa entender é que as criptomoedas elas se enquadram basicamente numa renda variável. Isso significa que elas oscilam o tempo todo. Então é normal a gente ver notícias como, por exemplo, o Bitcoin acaba de subir 20%. Bitcoin acaba de cair 10%. Criptomoeda X valorizou 100% em 3 dias. As criptomoedas são assim. E Gi, por que é importante a gente entender isso? Porque a gente está exposto e exposta dentro de um mercado que se movimenta o tempo todo. Um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso significa que não para nem um segundo. Feito isso, entendendo que as criptomoedas elas possuem essa alta volatilidade, até uma volatilidade muito superior do que o mercado de ações, né? A gente precisa entender o que leva algumas criptomoedas despencarem e o que leva, por exemplo, no cenário atual, as criptomoedas estarem caindo bastante. Então, acho que é importante a gente separar primeiro em dois fatores, né? O primeiro é a gente entender o porquê uma única criptomoeda está caindo e o segundo fator, o porquê o mercado de criptomoedas está caindo no geral. Quando uma única criptomoeda está caindo bastante, é importante que a gente vá atrás de notícias sobre o que está acontecendo no projeto. Então, por exemplo, vou dar um caso de uso real que está acontecendo agora. O projeto da Luna Terra caiu mais de 99% nos últimos 3 dias. Por quê, Gi? Porque aconteceu um escândalo dentro desse projeto, onde que ele não conseguiu sustentar a sua teoria, a sua tese, e muitos dos investidores perderam a crença e começou a vender demais essa moeda. Como aumentou a oferta da moeda dentro do mercado e ninguém mais estava procurando para comprar a moeda, o que aconteceu? Despencou. Então aumentou a oferta dessa moeda e diminuiu drasticamente a sua demanda, o que automaticamente levou a moeda cair, despencar o valor dela dentro do mercado. Então esse foi um fato pontual que aconteceu com a Terra Luna. Agora, se a gente olhar, né, nesse mês exato que a gente está, que é o mês de maio de 2022, e perceber que as criptomoedas estão caindo bastante, então a gente percebe que algumas criptomoedas estão caindo 30%, outras 50%. O Bitcoin saiu aí, né, de 40 mil dólares e hoje está 28 mil dólares, caiu também bastante e isso está desesperando muito alguns investidores. A gente passa a entender então o que está acontecendo num cenário global. Para a gente entender o que está acontecendo no cenário global, a gente tem que entender o que está acontecendo na macroeconomia. E como assim macroeconomia? A macroeconomia é o que está acontecendo no mundo todo. Então, se a gente olhar, a gente está tendo uma alta incidência de Covid pelo mundo, principalmente lá na Ásia, né? Então, a gente está vendo a China, inclusive, tendo um lockdown muito forte, fechando a sua população realmente dentro de casa. A gente está vendo a guerra da Rússia e da Ucrânia acontecendo. A gente está vendo uma incerteza política, né? Tendo várias guerras políticas aí através de brigas econômicas. Então, é normal que a gente comece a prestar atenção que está um caos tudo no mundo, né? Tanto a política quanto a questão da saúde. E isso está se refletindo em todos os ativos. Então as bolsas de valores pelo mundo todo estão despencando. Bolsa americana, bolsa chinesa, bolsa francesa, tá tudo caindo. Inclusive ativos de reserva de valor, como por exemplo o ouro e outras commodities, também estão caindo. E o mercado cripto não é diferente, ele não possui nada que proteja ele dessa macroeconomia. Ele sim está suscetível aos acontecimentos globais. Então, o mercado de criptomoedas está seguindo a tendência de todos os outros mercados, como bolsa, commodity
e cripto, né? Tá tudo caindo. Nessa hora, é momento de se desesperar? Não, eu não me desesperaria. Inclusive, eu tiraria esse momento de queda como uma forma de você aprender e entender os seus sentimentos perante as quedas, né? Porque você aprende demais quando tá tudo caindo e coloca a sua tese de investimento à prova. Então, se você comprou algum ativo porque você realmente estudou o fundamento e entende por que aquele projeto tem potencial de valorização, agora na queda significa que esse projeto está em promoção. Como assim, Gi? Pense o seguinte, você estudou Bitcoin e falou, não, Bitcoin é o futuro, é uma moeda descentralizada, é uma moeda que eu acredito que vai ser muito utilizada no futuro, eu realmente vou comprar Bitcoin para segurar os próximos anos. Você estava firme disso. E por que comprar Bitcoin a 60 mil dólares estava tão interessante e agora que está a 30 mil dólares você está com medo? Você percebe que o mercado de cripto é o único mercado que tem medo de promoções? Então, o Bitcoin possui o mesmo fundamento de quando tinha 60 mil dólares e o mesmo fundamento a 30 mil dólares. Se você possui uma estratégia e possui também os fundamentos bem fixados e certos dentro da sua cabeça, esse é um ótimo momento para você diminuir o seu preço médio e cada vez, né, melhorar aí o seu ponto de compra para surfar realmente uma alta aí nos próximos anos. Esse foi um exemplo bem claro. O que eu queria passar para você aqui é muita tranquilidade. Não se desespere, pegue esse momento para estudar as criptomoedas, entender os fundamentos de alguns projetos e inclusive se você comprou alguma criptomoeda no hype, porque você ouviu de algum influencer ou você viu em algum lugar indicação de compra, mas você nem sabe por que você tem essa criptomoeda dentro da sua carteira, eu te convido a revisar a sua posição e se você vai se sentir confortável em continuar nessa moeda caso caia mais. Se você se sente confortável, você estudou, eu recomendo que você compre para diminuir o seu preço médio. Eu acho que essa é um pouco da minha visão, é o que faz muito sentido para mim e o que tem dado muito certo como investidora, tanto do mercado de criptomoedas quanto no mercado acionário. Então, se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários. É legal a gente ter essa troca, então você pode ajudar muitas pessoas que também estão passando, né, por essa dúvida aí no mercado que tá caindo. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!